Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva, dê o seu gostei, ative o sininho para receber as notificações, compartilhe desta palavra com alguém e, querendo e podendo, faça aí o seu comentário. Isso vai ser para nós muito instrutivo e diretivo. Vencendo a timidez. Quantos de nós temos uma timidez paralisante? Sabe aquela timidez que quando você está diante de alguma coisa, você sabe o que dizer, você tem o que dizer, mas a sua timidez te paralisa, você trava, gagueja, enfim, não consegue expressar aquilo que você tem consciência que poderia dizer e sabe falar. Enfim, isso faz parte da nossa formação, isso faz parte da nossa personalidade, isso é uma junção daquilo que a gente recebe com aquilo que é formação do caráter, é temperamento com caráter, é uma unidade que forma personalidade. A timidez, ela pode ser algo momentâneo, algo que está sempre presente, mas a timidez paralisante pode ser também um espírito, atingir um nível espiritual de paralisia, de neutralidade, de bloqueio. A timidez, quando não vencida, pode trazer ainda outras consequências. Mas é claro que Deus tem uma solução para todos nós. Eu me recordo, vai um depoimento particular, eu sou muito tímido, já fui mais, eu já estou melhorando há algum tempo, mas eu me lembro que um dia, quando fui apresentar um trabalho de faculdade, quando estava fazendo administração, e o grupo me elegeu para apresentar o trabalho diante da turma. Que lindo, não? Então, eu não tinha como escapar, quis escapar, mas não tive como escapar e fui apresentar o trabalho. Enfim, e quando eu comecei a apresentar o trabalho, eu só gaguejava, uma dificuldade grande. Mas todo bom tímido, quando tem uma saída, um escape para brincar, fazer uma brincadeira, ser extrovertido, dá certo. Eu me lembro que comecei a tremer, gaguejar e tremer, e eu falei, por favor, alguém feche o vidro aí, a janela da sala, porque tem muito vento aqui. Todo mundo começou a rir, pronto, eu venci e consegui falar naquele momento de uma forma razoável, porque a nota foi razoável. Enfim, então, como vencer a timidez? A timidez que não é só humana, mas aquela que atinge níveis espirituais, que vai se manifestando constantemente na vida de uma pessoa. Eu tenho aqui a palavra de Deus em Jeremias capítulo 1, a partir do versículo 4, que diz: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, antes que eu te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, consagrei, as nações te dei por profeta. Então disse eu, o Jeremias diz, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Porém o Senhor me disse, não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, você vai, e o que eu mandar você dizer, você vai falar. Não temas diante de ninguém, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor, eis que põe as minhas palavras na tua boca. Aqui nós estamos falando e, claro, lendo de algo puramente espiritual, uma missão, algo dado a Jeremias que ele, por ver a sua consistência, por ver-se, diz, eu sou impróprio para isso, eu não tenho condições de fazer isso. Na questão espiritual, a gente vê Deus não dizendo para Jeremias que ele não pudesse fazer, que ele tivesse condições de fazer, perdão. O que nós vemos aqui é Deus agindo e tocando em Jeremias para que ele vencesse aquela inibição, porque Deus o queria usar. E nós estamos falando, eu estou conversando com você com coisas espirituais, com assuntos espirituais. Mas quando esses assuntos
tem a ver com o trabalho, tem a ver com as coisas do dia a dia, por que não dizer de um marido que tenha bastante coisas para conversar com a esposa, mas tem uma timidez paralisante que não consegue soltar-se, falar da maneira como deve. Às vezes nós falamos, ou as pessoas falam verdades e coisas que têm fundamento, mas da maneira errada. E já se falou, já ouvimos dizer que quando falamos algo com razão, mas de forma distorcida, perdemos a razão. No contexto aqui, Deus dá a Jeremias um chamamento, um chamado, ele atribui uma missão e ele se julga impróprio para aquilo porque ele se acha simples demais, pequeno demais, sem condições de realizar aquilo. E é nesse momento que ele confessa isso, quando ele diz: eu sou como uma criança, ou eu sou uma criança. Eu não tenho aptidão para isso, eu não tenho capacidade para isso. Aí o Senhor veio e tocou na sua boca, a Bíblia diz claramente, ele declarando: o Senhor tocou na minha boca e me disse: eu ponho as palavras na tua boca. Eu creio que quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor e temos inibições, temos restrições na nossa vida, por qualquer que seja o mérito daquilo que nós temos que fazer, acredito que quando nós oramos e confessamos isso diante de Deus, sim, o Senhor vai nos ajudar. Exatamente enquanto falo com você, eu testemunho isso na minha vida humana prática. Já acabei de falar com você no início desta nossa conversa, deste nosso pensamento. Você pode ter aí as suas restrições, suas inibições, seus impedimentos, mas quando nós vamos ao Senhor e lhe contamos isso e clamamos, reconhecendo que Ele sim pode resolver, Ele vai liberar para nós bênçãos que Ele tem para dar e que vão ser soluções para nós, para a nossa vida. E quando o assunto então for espiritual, porque estou falando para pessoas que penso na sua maioria compreendem isso, a questão espiritual, meu amado irmão, minha amada irmã, não tenha dúvida, o que você precisa ter é um coração objetivo, um coração solícito para fazer aquilo que é preciso ser feito. O que você precisa ter, e nós precisamos ter, é um espírito voluntário. E Deus, vendo isso, Ele vai trazer a capacitação, como no caso de Gideão e tantos outros personagens da Bíblia, né? A gente tem que pensar muito naquele jargão que se fala: Deus não chama os capacitados, mas capacita os chamados. A gente tem que pensar nisso, porque não podemos jogar todas as fichas nessa expressão. Não podemos, mas uma coisa é verdade, a capacitação vem de Deus, principalmente para fazer as coisas de Deus, mas também para fazer as coisas humanas. Quando nós discorremos o livro de Daniel, que é o nosso livro de estudo, de leitura, de pesquisa desse mês de fevereiro, para toda a quinta igreja, a Assembleia de Deus, a gente estabelece um livro por mês para focarmos aquilo e caminharmos juntos. A palavra diz que Deus deu a Daniel entendimento nas visões. A Bíblia diz que Deus concedeu. Então Deus ainda tem e sempre terá e sempre concederá quem busca dele todas essas coisas. Tiago fala que se alguém tem falta de sabedoria, deve pedir a Deus, que a todos dá liberalmente. O problema todo é eu ter minhas restrições, eu ter minhas inibições, até para com Deus, ser tímido para com Deus, tímido para orar, tímido para falar. Isso é espiritual se está nesse nível e não pode continuar acontecendo, porque o fato de falar com Deus, de conversar com o Senhor, é a solução para tudo na minha vida, e muito mais para a timidez que me trava, que me amarra, que me detém. Quantas oportunidades um tímido perde? Estou agora falando, você aí assistindo, estando comigo nessa palavra, e talvez você já tenha vivido isso. Você sabia da coisa, você foi prestar um exame, uma entrevista, você estava totalmente a par do assunto, conhecedora do assunto, mas porque era uma entrevista pessoal, você travou, você congelou. Quantas pessoas que vão
prestar exame de trânsito, elas sabem o que fazer, elas sabem como proceder, mas diante daquela pessoa que está ali fiscalizando, que está ali julgando, a pessoa trava, a pessoa não consegue, simplesmente não consegue fazer. O que é isso? É algo que paralisa. Deus tem o poder para libertar você, Deus tem o poder para te ajudar, sim, tirar essa timidez congelante, travante e soltar o seu ser para fazer aquilo que você sabe fazer e você sabe aprender. Se você ainda não tem conhecimento, você vai aprender, mas tem gente que até para adquirir o conhecimento é tímida, é travada, se acha inapta para aquilo ali. Em nome de Jesus Cristo, está escrito e o Senhor continua fazendo, tocando na boca de pessoas, na mente de pessoas e agindo, porque Deus, quando separa algo para nós fazermos, Ele sabe que nós temos condições. Um grande abraço, paz do Senhor Jesus.